evidência de que Deus age na nossa vida. O testemunho é o que faz com que a gente veja que isso é real, que saiu do papel, que saiu da oração. Isso edifica a fé dos nossos irmãos. E tem muitas coisas que nós passamos e vivemos que às vezes a gente não compartilha com ninguém, podendo edificar a fé umas das outras. Claro que eu vou alertá-las de terem algum cuidado de não abrir muitos detalhes, porque nós estamos falando para pessoas que são íntimas e que também não são. Mas que você se sinta à vontade para glorificar o nome de Deus, amém? Então, vamos começar por esse tema, né? A mesa cura. Então, a passagem que as meninas trouxeram, que está nesse folhetinho na mesa de vocês, ele até tem um objetivo que é, vou deixar um tema de casa, quando vocês levarem ele para casa, escreverem atrás o que mais tocou com vocês hoje, o que a palavra vai falar com vocês, aquilo que vocês não devem esquecer, sabe, algo que mais tocou o teu coração hoje, escrevam atrás. Então já foi de propósito assim para o verso branco, para você poder escrever e guardar no meio da Bíblia. Sabe aquelas coisas que às vezes aqueles papéis que você bota no meio da Bíblia e quando você menos espera encontra e Deus fala contigo? É esse o objetivo disso aqui. Eu até acho que o próximo eu vou fazer bem grande assim, para a gente escrever bastante coisa atrás, né? Porque eu acredito que o Senhor tem muito para fazer em nós. Então, o momento, a palavra que elas trouxeram, né? Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. É uma palavra que está em Lucas 24 e ela fala sobre os dois discípulos que foram para Emaús, os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Então, só para vocês entenderem assim o contexto, eu quero trazer rapidamente, por isso eu não vou abrir, não vou colocar ali a passagem, mas está em Lucas 24, mais para o final do capítulo. E eles tinham passado, recentemente eu também trouxe uma palavra a respeito disso. Então eu vejo assim que Deus ele quer falar conosco sobre esse tipo de confiança. Esses discípulos, eles tinham passado por todo o turbilhão da crucificação, eles tinham acompanhado Jesus, eles tinham visto os milagres, ouvido as palavras que ele estava pregando. Eles estavam ali junto com o Senhor, no dia a dia. E não deve ter sido fácil para eles verem, né, aquele que se dizia o Messias, o Salvador, morrer numa cruz. Passar por todo aquele sofrimento, isso muitas vezes não é uma coisa fácil de aceitar. É bem difícil, na verdade, quando a gente perde alguém que a gente ama, ou o fim de algum relacionamento, coisas que são importantes para nós. Então, vamos nos colocar no lugar desses discípulos a caminho de Emaús. É assim que eu quero nos colocar hoje nessa história. Vamos nos ver como se nós fôssemos esses discípulos a caminho de Emaús, onde nós estamos ali em situações cheias de esperança, de expectativa, e uma coisa muito ruim acontece, ou aquelas expectativas que nós tínhamos não foram supridas, e as coisas não aconteceram como nós esperávamos. No contexto do povo judeu, eles aguardavam pelo libertador e eles tinham uma ideia muito diferente. Eles achavam que o Messias libertaria eles do regime militar dos romanos, que eles não seriam mais um povo subjugado. Só que Jesus estava falando de reino dos céus, estava falando de libertação de pecados, estava falando de restauração, de uma comunhão com Deus Pai que havia se perdido. E esses discípulos a caminho de Emaús, eles estavam inconformados com aquilo que estava acontecendo. Eles estavam ali e a palavra diz que eles estavam discutindo, que eles estavam conversando, tentando entender entre eles o que havia acontecido e como tudo sucedeu. Eles não acreditaram quando as mulheres voltaram do sepulcro e falaram assim: nós vimos 2 anjos e ele não está mais lá. Eles não acreditaram nisso, eles estavam achando essa história muito louca, muito confusa. Então eles foram para a cidade de Emaús. Não diz ali se eles saíram
de Jerusalém porque eles queriam ficar longe daquilo, ou se eles já teriam que voltar